FK, o que você acha da carteira da Marília? Agora chegou o momento da Marília Fontes abrir a carteira. O que temos na sua carteira de investimentos? Olha, na minha carteira tem 3 coisas, um terço, um terço, um terço. Fundo multimercado, tá? Que é um fundo que eu gosto bastante, é um fundo que não se compromete nem a ficar comprado, nem a ficar vendido, né? Então, se o cenário estiver positivo, ele pode ficar comprado em bolsa ou aplicado em pré, se o cenário ficar negativo, ele pode virar mão, então é uma estrutura que eu gosto bastante, né? Eu trabalhei em fundos multimercado por 10 anos, então eu gosto muito do instrumento, então um terço é fundo multimercado, um terço eu tô em pós-fixados, né? Esperando aí uma boa oportunidade de investimento, e um terço eu estou em bolsa. Então, eu estou em 2 fundos, um de ações de crescimento, que são bem mais beta, né? Beta bem mais alta em relação à bolsa, então são bem mais arriscadas, e um outro fundo que são de ações de valor, né? Ações que o pessoal aqui acha que são boas. Chama Nord 10X, é um fundo que replica a estratégia do Peter Lynch, né? Que é um analista que ficou muito famoso por ações de crescimento, que são ações que podem aumentar 4 vezes de tamanho, 5 vezes de tamanho, são ações, só que bem mais arriscadas também, né? E o outro é o Antitrader, que é a nossa principal estratégia aqui da casa, tocada pelo Bruce Barbosa, que são aí ações da Bolsa de Valores que ele acredita que vão ir muito bem. E o meu fundo multimercado é o Azahed, né, do meu marido, Márcio Fontes, que ele toca esse fundo, tá indo super bem, então também gosto bastante. E aí as minhas posições de renda fixa estão em pós-fixados e tenho bastante CRIs, CRAs e debentures também. Então, por exemplo, eu tenho, na época eu consegui comprar esses CRIs e CRAs, aí IPCA mais 7,5, IPCA mais 8, então eu tenho debenture da PetroRio, CRA da Cocal, Caramuru, enfim, são títulos com rentabilidades aí bem grandes, né? Imagina você render isento de imposto de renda, IPCA mais 7,5% por 10 anos, é uma excelente rentabilidade, né? Uma rentabilidade difícil de você encontrar por aí até mesmo com ações. Então, essas são as minhas posições hoje. Eu acho investimento algo muito pessoal. Difícil você opinar sem conhecer muito bem a pessoa. No entanto, vendo esse vídeo aqui, alguns pontos me chamaram a atenção que eu acho que valeria reflexão. Primeiro, que eu não entendi muito bem, porque no início do vídeo ela fala 3 classes de ativos. Fundo multimercado, um terço eu tô em pós-fixado e um terço eu tô em bolsa. No entanto, no final do vídeo, ela cita alguns ativos como debêntures, CRIs e CRAs atrelados ao IPCA. Imagina você render isento de imposto de renda, IPCA mais 7,5%. Ou seja, não seria a renda fixa pós-fixada que ela citou no início do vídeo. Mas enfim, vou considerar aqui na carteira dela que ela tem não só renda fixa pós-fixada, como também inflação. Que sinceramente eu acho até melhor para reserva de emergência, reserva de oportunidade, se quer algo mais estável, sem muitos sobes e desces, os pós-fixados são excelentes. Mas pensando no retorno maior no longo prazo, os atrelados à inflação tendem a render mais. E mesmo considerando essas 2 categorias na renda fixa, eu senti falta de outras classes de ativos, principalmente fora do país. Ela mora no Brasil, trabalha nesse país, será que faz sentido ter todo o patrimônio por aqui? Se ela fosse americana e morasse nos Estados Unidos, até daria para entender essa concentração, e nem isso os americanos fazem, mas concentrar 100% do patrimônio no Brasil, não sei não. Digo isso não só pelo universo de oportunidades de investimentos que ela pode estar deixando para trás, como também na questão de gerenciamento de risco. Sabemos que o Brasil não é aquela mil maravilha, tem suas peculiaridades, então ter uma parcela do seu patrimônio fora do país, numa moeda forte, pode fazer sentido. E isso sem contar na baixa correlação que os ativos internacionais possuem com os ativos brasileiros, que ajuda muito na diversificação do portfólio. Por exemplo, pegar a correlação da bolsa de renda variável que a Marília tem em carteira com o dólar. Você vai ver que a correlação é muito baixa e em momentos mais de estresse essa correlação é até negativa. E isso para mim é o grande segredo da diversificação. Ter ativos de baixa correlação na sua carteira de investimentos. Aproveitando esse tema de diversificação, ok ter um terço de multimercado, até porque ele pode aplicar em diferentes classes de ativos. Bolsa, renda fixa, moedas, etc. No entanto, concentrar em apenas cerca de um terço, 33% da sua carteira total em um único multimercado, sinceramente, minha opinião pessoal, eu não gosto muito. Concentração em um único investimento eu acho meio arriscado. Salvo algumas exceções como ETFs, títulos públicos, fundo de renda fixa simples, que são os mais conservadores, ter mais que 5% em um único investimento da sua carteira total, eu acho meio demais. E isso mesmo sendo fundo multimercado, super diversificado, aplicado em vários ativos, porque nesse caso você também está correndo o risco da gestão. E um detalhe que eu ficaria com o radar ainda mais ligado é que o fundo que ela aplica é gerido pelo marido dela. Ele pode ser espetacular, um gênio, ela está mostrando total confiança no maridão, mas e se der ruim? Sabemos que os multimercados nem sempre é positivo. Pode passar por momentos difíceis. Daí imagina um momento ruim que pode acontecer esses 2 pontos ao mesmo tempo. O fundo não performar ou até mesmo rentabilidade negativa e a carreira e a remuneração do gestor serem impactadas por esse momento ruim. Nesse caso, vai perder tanto nos investimentos no patrimônio que já construiu, como também na renda mensal da família. Esse caso me fez até lembrar de um funcionário da Petrobras que adorava a empresa, amava tanto que tudo que ele conseguia poupar e investir
ele comprava a Petrobras. No final das contas, fui checar aqui, ele acabou se dando super bem porque a ação subiu e ele continuou no emprego. No entanto, não podemos avaliar se a decisão foi boa ou não olhando apenas o retorno, mas também o risco que ele correu. Se fosse o contrário, a empresa passa por maus bocados, a ação despenca, cai 70%, 80%, 90% e nesse pior momento ele acaba perdendo o emprego também. Bom, é isso, também ia falar da importância da previdência privada para questões sucessórias, se eu não me engano a Marília também é mãe, mas talvez os fundos que ela mencionou no vídeo, tanto o multimercado do maridão como também dos de ações, talvez uma parcela desses fundos esteja em previdência privada, que eu acho excelente. Ter em torno de no mínimo uns 10, 20% total do patrimônio em previdência privada, eu acho interessante para quem pensa em sucessão. Então, fecho por aqui. Esses foram os meus principais pontos vendo esse vídeo curto que me encaminharam. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Valeu, até mais.